Olá, pessoal. Hoje daremos início então aos estudos da fisiologia do sistema nervoso. Bom, e por que que nós iniciamos a disciplina de fisiologia animal falando sobre o sistema nervoso, dentre todos os outros sistemas orgânicos? Justamente porque é o sistema nervoso que coordena todas as funções corporais, ele regula as funções corporais e coordena. Então, é fundamental que os conceitos do sistema nervoso, os conceitos básicos, sejam muito bem esclarecidos, para que vocês consigam compreender o funcionamento de todos os outros sistemas orgânicos. Bom, para a gente começar a falar do sistema nervoso, é importante que a gente entenda que o sistema nervoso ele é formado por três subsistemas principais, ou três componentes principais. Os componentes sensoriais, que são formados pelos receptores sensitivos ou sensoriais e pelos nervos aferentes ou sensoriais. Esses receptores, eles vão captar estímulos tanto no ambiente interno quanto externo do animal e vão enviar essa informação via nervo sensorial ou neurônio sensorial até o componente integrador. O componente integrador nada mais é do que o sistema nervoso central, formado pela medula espinhal, tronco cerebral e encéfalo. Lá no sistema nervoso central, a depender da informação que chegou, essa informação vai ser processada e armazenada. Após esse processamento, esse componente integrador envia uma resposta via componente motor, via neurônio motor. Essa resposta motora sempre vai acontecer em músculos e em glândulas. Então, todo e qualquer processamento da informação no sistema nervoso central depende de um componente sensorial que vai perceber um estímulo, que vai enviar essa informação para o sistema nervoso central, para o componente integrador, que vai processar essa informação e enviar uma resposta motora via componente motor, que sempre vai acontecer em músculo ou em glândulas. Ainda podemos dividir de forma anatômica o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central ele é formado pelos encéfalo e medula espinhal, né, e tronco cerebral. Então, tudo que não fizer parte do sistema nervoso central faz parte do sistema nervoso periférico, que é formado por todos os nervos e gânglios, ok? Ainda podemos dizer que o sistema nervoso periférico ele pode ser somático, está relacionado à resposta motora em músculo esquelético, e autônomo, que está relacionado a uma resposta motora em músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, ok? Então, o sistema nervoso periférico, ele tanto está relacionado ao componente sensorial quanto ao componente motor. Então, é o sistema nervoso periférico que vai transmitir sinais sensoriais sobre o ambiente externo e interno do corpo para o sistema nervoso central, que é o componente integrador, e os sinais motores vindos do sistema nervoso central, a resposta do processamento dessa informação, seguem por efetores periféricos, sejam efetores periféricos somáticos, que vão dar resposta em músculo esquelético, ou efetores periféricos autônomos, que darão uma resposta motora em músculo cardíaco, músculo liso e glândulas.
Então, só para complementar, o sistema nervoso central é a unidade de processamento central de todo o sistema nervoso, é o componente integrador, é onde a gente vai ter as formas mais sofisticadas, né, de processamento da informação. E o sistema nervoso periférico, ele transmite sinais sensoriais sobre o ambiente externo e interno do corpo para o sistema nervoso central, como a gente já falou, e sinais motores do sistema nervoso central para os efetores periféricos, somáticos, músculo esquelético, ou autônomo, músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Do encéfalo, né, formado pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, né? E pela medula espinhal. Não por acaso, ele é chamado de sistema nervoso central, porque ele está aqui no centro do animal, na linha mediana aqui do corpo animal. Ele que vai ser o grande integrador e processador da informação. A partir daqui, tudo que emerge desse sistema nervoso central é o chamado sistema nervoso periférico. Vocês devem lembrar lá da anatomia que nós temos as estruturas mais primitivas do sistema nervoso central, que é a medula espinhal e o tronco cerebral. O tronco cerebral, por sua vez, é formado pela medula oblonga, ponte e o mesencéfalo. Temos também o cérebro anterior, que é uma estrutura mais recente, quando a gente pensa em evolução, que é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. Esse cérebro anterior é onde vai acontecer, nesse cérebro anterior, onde vai acontecer as formas mais sofisticadas de processamento da informação. E aqui o cerebro, ok? A medula espinhal, ela vai sempre receber informações sensoriais do tronco e dos membros do animal, recebe essas informações sensoriais, passa aqui para o tronco cerebral, que em seguida vai passar para o cérebro anterior. Aqui vai acontecer o processamento dessa informação e essa informação vai ser encaminhada via componente motor até a medula espinhal, que segue para um órgão efetor. Então, a medula espinhal vai receber essas informações de tronco e membros e vai fornecer um resultado motor. Enquanto que o tronco cerebral ele vai receber informações sensoriais da região da face e cabeça, né? Então, é daqui que emergem os pares de nervos cranianos. Então, eles vão receber essas informações sensoriais, o tronco cerebral vai receber, envia essa informação para o grande centro processador, que é o cérebro anterior, e a resposta também segue via tronco cerebral para alcançar os órgãos efetores, ok? Então, as informações sensoriais que entram no tronco cerebral são passadas para o cérebro anterior, onde ocorrem as formas mais sofisticadas de processamento da informação, como a gente já falou. Da mesma forma, o cérebro anterior ele vai encaminhar para o tronco cerebral uma resposta que vai culminar na execução de movimentos na região de face e cabeça. Quando essa informação sensorial ela vem via medula espinhal, ou seja, vem da região de tronco e de membros, a resposta também formulada pelo cérebro anterior, ela vai seguir, ela vai ser retransmitida para a medula, que vai seguir para a execução de movimentos de músculos ou de glândulas, né, de respostas em músculos de glândulas na região também de tronco e membro. Então, toda a informação sensorial percebida e transmitida para o sistema nervoso central na região de tronco e de membros do animal, elas seguem
aqui para a medula espinhal. Aí essa informação vai ser retransmitida para o grande centro processador, que manda uma resposta que segue novamente para a medula e aí segue por neurônios motores até um órgão efetor, músculo ou glândula. Já se as informações, né, os estímulos percebidos forem na região de face, de cabeça, essas informações seguem via sensorial para o tronco cerebral, do tronco passa para o grande centro processador, que manda uma resposta que volta para o tronco, que segue para a região da face e cabeça para movimentar os músculos dessa região, para dar uma resposta motora nessa região, tá? Então, o sistema nervoso periférico ele vai ser composto de nervos espinhais e nervos cranianos, como vocês viram na anatomia. Esses nervos eles vão conduzir informações na forma de potencial de ação, que nada mais é do que um sinal elétrico, né, para o sistema nervoso, e o sistema nervoso central vai processar essa informação e dar uma resposta também via sinal elétrico, via potencial de ação, ok? E mais adiante a gente vai entender como que acontece toda essa comunicação entre um neurônio e outro, como que acontece a condução dessa informação. Então vejam aqui, como eu falei para vocês, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos e por gânglios. Os nervos nada mais são do que coleções, né, de axônios de neurônios, e os gânglios nada mais são do que coleções de corpos celulares de neurônios. Então, aqui estão todos os corpos celulares e aqui se estendem os axônios de neurônios. Cada axônio ele é revestido por uma camada de tecido conjuntivo, depois são formados feixes de axônios e depois a gente tem todos os feixes envoltos por outra camada de tecido conjuntivo denso, formando os nervos, ok? Então, só relembrando aqui, ó, a gente tem um feixe de axônios envolto por uma camada aqui de tecido conjuntivo, chamado de endoneuro. Cada feixe desse vai ser envolto por uma bainha formada por várias camadas de células achatadas, que é o chamado perineuro, e, por sua vez, todos esses feixes de axônios vão ser envoltos por uma camada de tecido conjuntivo denso, que é chamado de epineuro. Então, epineuro, perineuro e endoneuro, ok? Então, ainda relembrando estruturas anatômicas, aqui nós temos uma região da medula espinhal. Vejam que a medula ela é bastante protegida, né, aqui pelas camadas das meninges, né? Então, a gente tem aqui a pia mater, aracnoide, dura mater, além das vértebras que vão conferir essa proteção importante, né, para a medula. E vejam que aqui da medula emergem os nervos periféricos. Nós temos aqui nesses nervos periféricos uma bifurcação. Aqui na raiz dorsal do nervo é por onde chega a informação sensorial. Então, quando a gente está falando em medula espinhal, todo e qualquer estímulo percebido na região de tronco e de membros do animal, esse estímulo vai ser conduzido via potencial de ação, via sinal elétrico, aqui pelo ramo dorsal, pela raiz dorsal do nervo, que vai alcançar a medula, que vai seguir para o grande centro processador, e a resposta, quando ela voltar aqui pela medula, ela vai vir via raiz ventral. Então, a resposta motora segue via raiz ventral até um órgão efetor, até um músculo ou uma glândula, ok? Então, essa imagem, ela ilustra bem tudo que a gente falou até aqui. Então, só para resumir,
O sistema nervoso central é o sistema nervoso responsável pela atividade de integração de processamento da informação, e o sistema nervoso periférico ele vai reunir as informações sensoriais e enviar para esse centro integrador, e depois ele vai trazer uma resposta, né? E um resultado final para um órgão efetor, uma resposta motora, ok? Então, vamos entender aqui essa imagem. Então, a gente já viu que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios, né? E aí, nesses nervos, a gente tem neurônios do tipo sensitivos, né? Que vão captar estímulos e enviar essas informações via raiz dorsal para o sistema nervoso central. E temos os neurônios motores, que vão trazer uma resposta do sistema nervoso central via raiz ventral até um órgão-alvo, que sempre será músculo ou glândula, ok? Lembrar que sempre que o estímulo vier da região de cabeça e face, ele vai seguir para a região de tronco cerebral e volta também por ele, para ter uma resposta nos músculos dessa região. Sempre que o estímulo vier de tronco e de membros, ele segue para a medula, da medula para o grande centro processador, a resposta volta via medula para o sistema nervoso periférico até o órgão-alvo, ok? Então, os neurônios sensitivos ou neurônios aferentes, esses vão perceber estímulos, transformar esse estímulo em potencial de ação em sinal elétrico. Esse potencial de ação segue até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, essa informação vai ser integrada, processada e armazenada, e vai ser gerada uma resposta motora. Essa resposta motora ou eferente segue via neurônios motores até órgãos-alvos. Quando a resposta motora ela é somática, a gente tem uma resposta em músculo esquelético. Quando o neurônio motor ele é eferente autônomo, a gente tem uma resposta em músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Bom, então a gente entendeu como que é o funcionamento geral do sistema nervoso na regulação das funções corporais, e a unidade básica desse sistema é o neurônio. São essas células que vão fazer essas interconexões, que vão conduzir a informação sensorial, que vão trazer a resposta motora, que vão regular as funções corporais. O neurônio é a unidade básica do sistema nervoso. Então, entender a estrutura dessa célula e como que elas se comunicam uma com as outras é fundamental para que também possamos entender a complexidade desse sistema, que é o sistema nervoso. Então, vocês devem lembrar lá da histologia que o neurônio, né, falando de forma bem didática, ele é formado pelos dendritos, pelo corpo celular, pelo axônio e pelos terminais axônicos, né? Então, existe uma imensa quantidade dessas células no sistema nervoso. São bilhões de células no sistema nervoso, tanto central quanto periférico de um animal, todas fazendo interconexões. Imaginem bilhões de células conduzindo e transmitindo
potenciais de ação, sinais elétricos, para que todas essas informações sejam processadas e para que tudo seja regulado no organismo animal. É realmente extremamente muito complexo. Muita coisa ainda não se sabe ao certo em relação ao funcionamento do sistema nervoso, ok? Então, além da unidade básica do sistema nervoso, que é o neurônio, existem outras células também no sistema nervoso que são importantes, que são as chamadas células gliais ou células da glia. Como, por exemplo, aqui na imagem mostrado os astrócitos, os oligodendrócitos, que vão formar bainha de mielina, os astrócitos que dão todo um suporte estrutural e metabólico para o neurônio. Temos também, aqui não está mostrando, mas nós temos as células chamadas de micróglia, que são os macrófagos do sistema nervoso central, que tem função de defesa desse sistema, de fagocitose, as células ependimárias, que também têm função importante na proteção do sistema nervoso central, ok? Então, as células da glia, elas vão dar todo esse suporte estrutural e funcional aos neurônios. Então, elas são importantíssimas para a integridade operacional do sistema nervoso, ok? Bom, funcionalmente, a gente pode falar que o neurônio, que é a unidade básica funcional do sistema nervoso, uma única unidade, ela pode conter os 3 componentes do sistema nervoso. Por quê? A gente sabe que os dendritos dos neurônios, eles são responsáveis por receber uma informação. Então, a gente pode considerar que essa recepção de informação pelos dendritos seria o componente sensorial de uma unidade básica funcional do sistema nervoso, de uma única célula. O corpo celular do neurônio, ele contém aqui todas as organelas, né, para a maior parte das atividades metabólicas dessa célula, e é aqui que é processada essa informação que chega pelos dendritos. Então, a gente pode considerar que a região do corpo celular é o componente integrador da unidade básica funcional. Em seguida, nós temos o axônio do neurônio. Uma vez que essa informação foi processada, aqui dispara uma zona de gatilho, onde o potencial de ação da informação segue pelo axônio do neurônio. Então, a gente pode dizer que o axônio do neurônio, que conduz a resposta processada na região do corpo celular, seria o nosso componente motor da unidade básica funcional do sistema nervoso, tá? Então, as estruturas anatômicas são importantes para as principais atribuições elétricas e químicas do neurônio. Então, o neurônio ele tem a capacidade de receber sinalização de terminações pré-sinápticas de outros neurônios, lá nos dendritos, componente sensorial. Essa informação vai se integrar, né, no segmento inicial do axônio, então aqui na região de corpo celular, esse segmento inicial do axônio, onde tem a zona de gatilho. Processou, essa informação vai ser transmitida na forma de um impulso ou de um potencial de ação ao longo do axônio do neurônio até ele se comunicar com outro neurônio ou com um músculo ou uma glândula, ok? Isso seria um componente motor de uma unidade básica funcional. E assim sinalizar uma célula adjacente a partir de terminação pré-sináptica. Então, só para a gente relembrar, as células da glia, elas são importantes para dar suporte tanto estrutural quanto funcional para a unidade básica, né, funcional do sistema nervoso, que são os neurônios. Então, nós temos aí como células da glia as células de Schwann,
As células de Schwann são as únicas células gliais do sistema nervoso periférico e elas têm função de produção de bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Temos também, agora no sistema nervoso central, nós temos mais tipos de células gliais que vão dar esse suporte. Os oligodendrócitos têm a mesma função das células de Schwann, só que no sistema nervoso central. As células ependimárias, elas têm uma função importante de revestimento dos ventrículos e do canal central do sistema nervoso central. Elas têm importante função na barreira seletiva entre o tecido nervoso e o líquido céfalo espinhal ou céfalo raquidiano. Então, elas têm importante função aí também na barreira hematocefálica. Temos também a micróglia. A micróglia é um tipo de célula que tem função semelhante aos macrófagos. Então, essas células vão formar uma primeira linha de defesa contra lesão ou infecção tecidual. Então, elas assumem mesmo o papel de fagocitose, removendo resíduos de áreas lesionadas, liberam substâncias químicas que impedem a replicação de micro-organismos. Então, as células da guia são importantíssimas para a manutenção da integridade do sistema nervoso central. Bom, pessoal, essa era a proposta da aula de hoje, era fazer mais uma introdução e para que vocês tenham uma visão geral do funcionamento do sistema nervoso. E nas próximas aulas a gente vai entrar em detalhes, como que acontece de forma bioquímica a comunicação de um neurônio com o outro, quando que um potencial de ação, quando que um sinal elétrico vai ser gerado, como que ele é conduzido, neurônio a neurônio, como que acontece a resposta no órgão-alvo. Então, a gente vai detalhar bem todos esses processos, ok? Até a próxima aula.